o fato de Keith Richards ter completado 79 anos de vida dias atrás foi uma surpresa para muita gente que faz tempo que espera a data em que ele vai embora. Sem contar as pessoas que pensam que ele é imortal. Nesse vídeo aqui eu vou explicar que ele não é nem uma coisa e nem outra. Presta atenção. O mais sensacional festival de rock da Alemanha vem a São Paulo agora em 2023 para ficar. É o Summer Breeze Open Air, que será uma experiência inédita aqui no Brasil para quem já esteve em festival. Porque além de trazer uma grande variedade de shows de bandas das mais diferentes vertentes do rock, toda a infraestrutura do festival europeu vai ser importada aqui para o Brasil e a expertise, né, todo o conceito de 25 anos desse festival europeu virá aqui para o Brasil. E vai ser um negócio completamente diferente de tudo que você já viu. Dá uma olhada nesse filme. Summer Breeze Brasil, dias 29 e 30 de abril, no Memorial da América Latina. Garanta já seu ingresso em ticket360.com.br. Blind Guardian, Avantasia, Sepultura, The Winer Dogs, Stratovarius, Accept, Bury Tomorrow, Here, Crisium, Project 46. Homenagem ao maestro André Matos. Palestra com Bruce Dickinson. Saiba mais em summerbreezebrasil.com. Summer Breeze! Então, assim como ocorre tradicionalmente nos festivais europeus, o público aqui no Brasil vai poder aproveitar uma atmosfera única que vai muito além dos shows em si e vai proporcionar uma experiência inesquecível. Não vai ter espaço para monotonia, porque vai ter muita coisa interessante acontecendo ao mesmo tempo, o tempo todo. A banda que você quer assistir vai tocar mais tarde, então você pode visitar feiras geek e de cultura, com tatuagens, você pode experimentar culinárias diferentes, inclusive a tradicional culinária alemã, tudo ao seu dispor. Sem contar a área de descanso, vai ter um monte de merchandising super variado, tanto do festival quanto das bandas. Vai ter sessões de autógrafos com algumas bandas, então vai ter um monte de coisa para você fazer, cara. Eu aposto que você vai sair desse festival já com vontade de ir na edição de 2024. Se você quer saber mais detalhes, basta que você clique aqui embaixo nesse link e você vai se inteirar de tudo, tá bom? Fica aqui a minha dica, imprescindível. Meu amigo e minha amiga, muita gente ficou surpresa com o fato de que Keith Richards chegou aos 79 anos de vida. Pois é, ele fez aniversário dias atrás. E para muita gente, o fato dele estar vivo é um milagre. Não é bem assim, mas eu vou explicar para você direitinho a minha opinião a respeito disso. Não é que o Keith Richards não tenha merecido estar vivo, muito pelo contrário. Mas é inegável que se ele não tivesse se limpado, ou seja, deixado de consumir drogas e álcool já há pelo menos acho que umas 2 décadas mais ou menos, ele não teria sobrevivido. Ele teria sucumbido aos terríveis vícios do passado. A heroína, que acabou completamente com os dentes originais dele, esse sorriso brancão que ele exibe aí, na cremalheira dele, é tudo lâmina postiça. Dentes artificiais novinhos, porque os originais dele, a heroína destruiu completamente. A cocaína, que ele usava, que inclusive quase derreteu o cérebro dele e provavelmente derreteu a narina, e também o álcool, cara, que consumiu o discernimento dele durante muitos anos, e fora as outras coisas que mais você imaginar, pode ter certeza que o Keith Richards consumiu. E se não fosse o fato de que ele abandonou tudo isso, ele já teria morrido há muito tempo.
Isso é certo e até mesmo ele admite isso. Quando você olha para ele, as imensas rugas estampadas no rosto dele e aqueles cabelos grisalhos ali completamente desgrenhados, que parece que foram penteados por um gorila, na verdade estampam uma trajetória de vida que de uma certa forma ela é camuflada quando ele sobe ao palco com os Rolling Stones ou quando ele na verdade cria novas canções com a banda. O que acontece é que ele sempre trouxe à tona um lado mais ácido e mais depressivo, vamos dizer assim, na forma de canções que jamais tornaram a arte de fazer rock and roll um mero exercício de você trazer o óbvio. Jamais, nunca foi assim com ele. Ao mesmo tempo em que na banda o Mick Jagger ele sempre demonstrou ser um letrista muito hábil e um homem de negócios muito ambicioso, muito frio e muito calculista, o Keith Richards, ele de uma certa forma, ele nunca deixou de ser um poderoso criador de música, né? Riffs incríveis e aquelas canções absolutamente antológicas. Já há muito tempo a coisa funciona assim. O Mick Jagger é o homem de negócios. O Keith Richards é o responsável pela direção musical da banda, vamos dizer assim. E isso é perceptível ao longo da discografia do grupo, sem sombra de dúvida. E é também curioso você perceber que cada etapa da longuíssima carreira do Keith Richards com a banda faz referência a outros aspectos da vida dele, que é absurda, aliás, foi absurdamente tumultuada. Por causa do seu envolvimento com a heroína, por exemplo, cara, muitas vezes o Keith Richards ele teve posturas e atitudes que deixaram um clima de melancólico, um clima de preocupação dentro da própria banda. Claro que esse tipo de comportamento nunca se refletiu muito nas letras que o Mick Jagger compunha, né? Como um todo. Por quê? Porque era tudo muito disfarçado, qualquer tipo de alusão aos problemas que o Keith Richards trazia para a banda. E de uma certa forma, é inegável que o Mick Jagger, por exemplo, ele sempre teve muita habilidade em esconder essas situações internas da banda. Mesmo que durante toda a carreira dos caras, os Rolling Stones foram examinados por microscópios, vamos dizer assim, muito poderosos, muito potentes da mídia. A mídia inteira sempre foi ciente de que os Stones eram um poço de escândalos, de polêmicas, e isso, evidentemente, sempre vendeu revistas, sempre vendeu jornais. E sempre foram notícias desde que a internet surgiu. Cheirar as cinzas do pai e sofrer um acidente absolutamente ridículo, cara, estúpido, quando ele caiu de um tronco, ele estava sentado num tronco no alto, assim, das árvores, acho que uns 2 metros de altura, e o cara caiu de lá num acidente absolutamente estúpido, cara, que inclusive resultou numa cirurgia de emergência, cara, muito delicada. Esses foram apenas 2 das bizarrices que aconteceram na vida do Keith Richards. Foram só algumas barbaridades que ele fez ao longo da vida. As várias prisões que ele teve, sempre por posse de maconha, cocaína e outras substâncias ilegais, sempre trouxeram, como eu falei, muita apreensão para a banda. E, consequentemente, para os negócios, claro. Mas nenhum problema foi tão sério quanto a prisão que ele teve no Canadá, quando por vários dias ele foi considerado pelos seus companheiros de banda e pela administração dos negócios como um ex-integrante. É isso mesmo, por vários dias o Keith Richards caiu fora da banda, foi demitido da banda. Você não sabe dessa história muito bem? Pois é, eu vou contar essa história num episódio lá no meu clube de membros VIP.
que você sabe muito bem que é um local repleto de material inédito e exclusivo para quem é sócio. Tem séries novas, tem aposto que você não sabe exclusivo, tem desconto dos nossos parceiros, possibilidade de você assistir a shows na faixa, nos bastidores, tem um monte de coisas legais. Basta que você clique aqui embaixo em Seja Membro e você vai escolher o seu plano. E lá eu vou contar em detalhes essa história da prisão que o Keith Richards teve no Canadá, que foi a época em que ele foi colocado, por alguns dias pelo menos, para fora dos Rolling Stones, cara. E lá também eu vou contar as histórias de bastidores da participação dele como pai do capitão Jack Sparrow, né, do Johnny Depp, nos filmes Piratas do Caribe. Inclusive a atuação dele, feita ele completamente bebaço, a ponto de inclusive ter que ser ajudado pelo diretor do filme para ficar no lugar onde a cena ia ser filmada, que ele estava completamente bêbado. Eu vou contar essas historinhas lá no Clube de Membros VIP, tá bom? Mas voltando aqui ao nosso vídeo, é por isso que esse comportamento dele fez com que até mesmo umas lendas bizarras, sabe? Tipo aquela tal da troca de sangue que ele fez, aquela troca total de sangue que ele fez para limpar o corpo e se livrar das impurezas das drogas ali. Muita gente acreditou nessa história bizarra a ponto dele ter que vir a público desmentir isso aí, cara. Você tá entendendo? Mas por quê? Essa lenda colou, a maioria das pessoas acreditou nisso justamente pelo histórico do cara. Porque o cara sempre teve uma vida repleta de porra louquice. E tem também, já que eu falei no Mick Jagger, tem também a relação que ele tem com o Mick Jagger. Que há muitos anos, não sei se você sabe disso, mas há muitos anos, a relação do Keith Richards com o Mick Jagger é puro teatro. No palco e nas aparições da banda, tá? Porque há décadas eles deixaram de ser genuinamente amigos e passaram a ter uma relação estritamente profissional que inclui, inclusive, fingir que são amigos e dar risadas, fazer brincadeiras entre eles, enquanto as câmeras estão ligadas. Na hora que as câmeras são desligadas, tudo volta ao normal, muito diferente do que as pessoas enxergam publicamente. E isso acontece já há várias décadas. O mais incrível nessa história é que a ruptura definitiva entre os dois nunca foi oficializada. Embora em 1986 os dois protagonizaram no clipe de One Hit to the Body a única vez em que uma briga foi mostrada de uma maneira explícita, foi registrada para fins promocionais, cara. Você pode assistir o videoclipe dessa música, que faz parte daquele álbum Dirty Work, esse disco aqui, ó, que muita gente detesta, e eu sou uma das poucas pessoas que adora esse disco aqui, tá? Assiste o clipe e você vai perceber os dois se empurrando, o Mick Jagger, o Keith Richards dando umas guitarradas pra valer no Mick Jagger. Os dois estavam putos da vida um com o outro. Porque foi nessa época que o Mick Jagger, além dele estar absolutamente ocupado com problemas profissionais, ele tinha gravado no ano anterior o primeiro disco solo dele, que é o She's the Boss, um disco bem ruim. E ele fez esse disco crente que o álbum ia fazer um sucesso, que ele ia ter a certeza de que ele ia construir uma carreira dele sozinho e que ele ia dar um pé na bunda dos Stones. Só que quando o disco fracassou, e fracassou com justiça, porque o disco é bem ruim, o Mick Jagger resolveu voltar para a turma dos Stones e ali com o rabo entre as pernas gravar o Dirty Work, que é esse disco aqui. Só que segundo o Keith Richards, ele fez isso com muita má vontade. Então o clima entre os dois, cara, na gravação desse álbum aqui, estava muito, mas muito ruim. Estava tão ruim que o Keith Richards se recusou a fazer a turnê de promoção desse disco. E foi a única vez em que os Rolling Stones não caíram na estrada para promover um álbum. Foi exatamente a época desse disco aqui. E aí, não sei se você sabe, né? O Mick Jagger, ele resolveu
arriscar novamente e soltou mais um disco solo, que ninguém deu muita bola. Pra mim, eu prefiro esse disco do que o X The Boss, que é isso aqui, ó. Eu vou até tirar o plástico aqui pra você, pra não dar reflexo, ó. O Primitive Cool, tá? E esse disco, ele chegou inclusive a fazer turnê, sozinho, aquela coisa, só que o disco também foi um fracasso de vendas. E aí o Keith Richards, por sua vez, ele resolveu também fazer uma carreira solo, só que de uma maneira muito mais despretensiosa, vamos dizer assim, e ele lançou um disco que pra mim é um ótimo álbum, que é esse aqui, ó, Talk Ship, tá? Talk Ship, de 1988. Mas também foi um disco que teve umas vendas moderadas, fez um sucesso legal, mas foi insuficiente para fazer o Keith Richards pensar também em cair fora dos Rolling Stones e fazer uma carreira solo. E foi por isso, né, por conta do dinheiro, né, o dinheiro falou mais alto, e aí os dois resolveram não reatar a amizade, mas resolveram falar, olha, tudo bem, não é mais a mesma coisa, mas não vamos parar de ganhar dinheiro, então vamos botar os Rolling Stones de novo para funcionar. E aí eles gravaram esse disco aqui, que eu acho bem legal, cara, que é o Steel Wheels, que depois gerou uma turnê nababesca, cara, com super produção. Você deve lembrar disso. Então eles resolveram voltar e gravaram o Steel Wheels, que eu gosto bastante, viu? Bem legal. Então, na verdade, o que antes era uma amizade genuína foi substituída por uma hipocrisia interna que era necessária para fazer aquela gigantesca máquina da banda continuar funcionando. Ainda que o Keith Richards tenha continuado a lançar alguns discos solos. Por exemplo, ele lançou esse aqui, que é um disco ao vivo, que é muito legal, tá? E depois, em 92, ele lançou isso aqui, ó, o Main Offender, que também é um disco muito legal. Muito, que vale a pena você ouvir. E aí, muito tempo depois, em 2015, ele soltou isso aqui, que é o Cross-Eyed Heart, tá? Que também é bem legal. Então, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito da sobrevivência do Keith Richards a ponto dele chegar aos 79 anos de idade. Aqui nos comentários, coloca aqui o que você pensa a respeito dele. O que você pensa da obra do Keith Richards? Como é que você vê essa diferença entre o Keith Richards guitarrista e o Keith Richards que foi porra louca e agora virou um vovozão muito sorridente, aquele vovozão que parece estar sempre de fogo, né? Deixa aqui os seus comentários, também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal e, claro, clicar aqui embaixo em Seja Membro, né? Aqui na descrição do vídeo, em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima.